Mucuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. Estamos aqui para mais um dia do nosso isolamento social. Eu vou hoje fazer um breve introito sobre as questões do planeta. Todos devem estar acompanhando que batemos 1 milhão de casos oficiais. Oficiosos jamais poderemos saber. Essa é a primeira questão. Logo, estamos aí em franco processo de desenvolvimento do coronavírus. Conversamos em outras oportunidades e a primeira delas foi sobre solidariedade financeira. Foi a primeira etapa da nossa conversa. Quando falávamos sobre solidariedade financeira, começamos a dizer que era necessário pagarmos as pessoas que trabalhavam conosco, fossem elas de qual profissão, liberais ou não, ligadas a cada um de nós, que não deixássemos de quitar as nossos compromissos para com essas pessoas, trabalhando ou não. Num segundo momento, falamos que era necessária uma solidariedade financeira com as pessoas mais próximas. Usei o exemplo do meu Ilê, da minha roça, da minha comunidade santo, que fez um fundo para que fosse dividido com os menos favorecidos. Quem tinha mais, deu mais. Quem tinha menos, deu menos. Para que as pessoas da comunidade não passassem situações difíceis. E por último, falamos da solidariedade financeira nas redes próximas a nós, de convívio, em prédios, condomínios, trabalho, enfim. Procuramos trazer uma sensibilidade a esta questão. Eu espero que algumas pessoas tenham conseguido êxito nas suas empreitadas, tenham conseguido alimentos para ser distribuído, ou outra forma que acharam melhor executá-lo. Num segundo momento, nós falamos sobre a amizade solidária, que são os casos que necessitam disto, pessoas com depressão, sozinhas, pessoas idosas, pessoas que se sentem de alguma forma neste momento desvalida do convívio social. A estas pessoas falamos que era necessário termos uma amizade solidária, ter contato com as pessoas, conversar. Eu sempre uso como exemplo a minha comunidade porque pode servir para alguém. Nós criamos uma rede solidária que cada membro da comunidade tem que conversar com 10 pessoas naquele dia, da comunidade e mais algumas de fora da comunidade, mandando mensagens, trocando mensagem por WhatsApp, enfim, criando meios de aproximar as pessoas neste momento. E aí nós estamos falando das pessoas como um todo, das diversas classes sociais. Nós temos amizades normalmente com pessoas da mesma classe social que a nossa. Dificilmente a gente tem amizade com pessoas de classes distintas. O que no terreiro nós temos uma vantagem. Nós temos pessoas de todas as classes sociais. E nós mantemos contatos com pessoas de todas as classes sociais. Como eu disse a vocês, eu tenho filhos que são lavadores de carro e eu tenho filhos que são pós-graduado e todos nós convivemos no cotidiano. Então é justo que neste período nós venhamos também a nos auxiliar. Mas eu queria chamar a atenção de vocês hoje para uma questão. Quando a gente pensa no coronavírus, nós pensamos nessa parte de baixo aqui, ó. Dos 50% mais ou menos, né? Vamos dizer assim, coloquei esse número simplesmente para ser uma coisa didática. É como se nós temos o mundo dos vivos e o mundo dos mais vivos. Todos nós, das religiões afro-brasileiras e de outras religiões, acreditamos no mundo natural e no mundo sobrenatural.
no mundo onde existem os seres humanos, existem as sociedades, existe a natureza. Para este montante, nós somamos os 50%. E nós temos conversado muito sobre os 50% que está aqui, na Terra, que a gente enxerga. Este 50%, nós temos medo de morrer, medo de ficar sozinho, medo de passar fome. Temos tentado combater isso de todas as formas, principalmente por meio da religião, que sensibiliza a nossa fé, a nossa crença, o nosso instinto de solidariedade, de amor, de fraternidade espiritual e humana, e tentando criar um bem-estar para esses 50%. Mas isto não corresponde à realidade como um todo. Temos outros 50%, que nós da religião acreditamos em ancestrais sem corpos, em orixás sem corpos, em quices, voduns, todos sem corpos, na divindade sem corpo, ou seja, existe 50% da realidade, reafirmo, por uma questão didática, são esses números, que estão relacionadas com o mundo sobrenatural. Quem perde o corpo vai para esse outro lado. Para nós não deixamos de existir. E existe uma problemática no coronavírus que tem afligido, tenho certeza disto, esse contingente do sobrenatural, que é o grande número de pessoas saindo daqui e migrando para cá. Um catiço que a gente conhece, que é o seu Zatanó, falou o seguinte: imagina que o mundo sobrenatural, ele está acostumado a receber pessoas lá, que perdem o corpo e vão para o outro lado. E ele até usou como exemplo a cidade litorânea onde eu moro, que é uma cidade de população flutuante. Quando é temporada, a cidade ela explode. Aqui fica difícil ir ao supermercado, fica difícil circular com carro, fica difícil andar a pé, fica difícil ir para a praia, porque é assim. As redes públicas de saúde também são sobrecarregadas. E ele falou o seguinte: agora vocês imaginem esse contingente somado às mortes que já são naturais, que vão acontecer, mais o coronavírus indo para o lado de cá. Isto significa uma sobrecarga deste mundo. Por mais que tenham seres espirituais que trabalhem com a morte, trabalhem com esse processo de trânsito deste mundo para o outro, houve uma sobrecarga. E mais, ele mesmo nos diz que nós somos egoístas, porque a gente só pensa na dor destes 50%. A gente nunca pensa na dor de quem fez o trânsito. Ele falou: imagina você perder o seu corpo abruptamente, com tudo certo que estava na sua vida, você perder o seu corpo e passar para o outro lado do mundo. A dor, a angústia, a desespero. E este contingente de pessoas acaba tendo uma ligação com o mundo dos vivos. Então, muitas vezes, a tristeza que a gente sente não é só nossa. A gente também sente a tristeza desse contingente de pessoas que estão abruptamente saindo dos seus corpos. A tristeza, a angústia, a ansiedade, ela está aqui, mas também está aqui. Então, nós temos que pensar nos dois mundos se comunicando em tempo integral. Se fosse o pessoal da tradição a qual pertence, ia falar do Ibaldu, a cabaça da existência, né? Uma metade e a outra metade, que aqui não vem ao caso, Orum e Aê, ou as divindades a elas atreladas, né? Mas são duas partes da mesma realidade. E nós estamos fincando o pé aqui e lembrando de quando em quando
do orixá, do caboclo, do preto velho, da criança, do baiano, do boiadeiro, dos exus, catis, das padilhas, quanto a gente rememora aqui. Mas existe aí um grande contingente de pessoas que estão transitando entre estes dois mundos. E eu estou colocando isso, que esta é a minha crença. Pode ser que alguém da internet não tenha esta crença, tenha outra. E é justo, respeito. Então eu estou falando do princípio da minha religião e da forma com que a nossa religião olha esta realidade. Nós temos dois mundos que coexistem. E neste momento de coronavírus, a aflição está deste lado e está do outro. E nós temos que procurar aquele grupo de afinidade, lembram-se que eu comentei com vocês, que a gente se reúne por afinidades, procurar cultivar na melhor forma possível a felicidade, procurar trazer para cada um de nós o prazer da vida, para não nos conectarmos com essa dor do mundo, com esta dor e aflição que tomam conta do mundo. Eu acredito, não sei se os meus pares, aqueles que são das religiões afro-brasileiras também creem, que a vida espiritual, ela tem uma lógica. Ela tem uma lógica. Que o orixá é uma força viva, expressa na natureza. E que por algum motivo, nós também somos parte da natureza, nosso corpo é da natureza. E por algum motivo, a gente infringiu esta lei. E infringindo esta lei, estamos recebendo as correções necessárias para retomarmos o nosso caminho. Ou seja, há um recado divino nessa situação. E esta comunicação entre esses dois mundos, nós podemos ter comunicação, como eu falei, com os planos excelsos, mas nós também podemos ter comunicação com os seres revoltosos, odientos, com os seres raivosos. E nós não desejamos isso, né? Nós desejamos nos conectar com aquilo que há de mais belo. Belo no sentido mais pleno aí de Spinoza, né? De beleza espiritual. Para que possamos passar por isso também de uma forma positiva. Isso que eu queria dizer para vocês. Não se esqueçam. Não pensem só nos 50% de quem vive. Pense também nos 50% de quem não tem corpo. Porque neste mundo que não tem corpo, existem os espíritos que nós cultuamos, as divindades que nós cultuamos, mas também existem pessoas sofredoras. Lá não é um mundo só de alegria. Se as pessoas morrem angustiadas aqui, vão angustiadas para lá. Então vamos criar felicidade para nos conectarmos com os espíritos que trazem felicidade. Vou abrir a 3 questões para que possamos encerrar o diálogo no dia de hoje. Tem uma aqui da Diana Rocha. Bênção, Ian. A senhora acredita que a história das mortes coletivas se repetem na história da humanidade porque nós não aprendemos a lição da solidariedade para com o próximo? Eu tenho certeza disso. Não haveria motivo para genocídios como nós estamos vivendo se não houvesse, eu acredito numa lei divina, se nós não infringíssemos esta lei. Pergunta da Rosemíria Amorim. Bênção, minha mãe. Para as pessoas que estão perdendo seus entes e se veem sem meios para ajudar nesse momento, aqueles que partiram, o que a senhora diria? Para apaziguar quem vai e quem fica, uma vez que lidamos muito mal com a morte, consequência de como lidamos com a vida? Para morrer bem, tem que se viver bem. O que eu digo com isso? Não que o coronavírus seja um castigo.
mas nós temos que pensar nessa transitoriedade. Não podemos deixar para pensar nela no dia em que ela acontece, nem para quem vai, nem para quem fica. Nós socialmente fomos habituados e induzidos a entender a morte como catástrofe, a temer a morte e não a lidar com ela como um processo natural, um ciclo natural. Nós que cremos que existe vida depois da morte, não poderíamos nos estressar tanto com isto. Mas para as famílias que estão perdendo seus entes, fica a saudade e a angústia de não se despedir, né? Porque esse é um alento. Este é um grande alento, a despedida. Nós precisamos aprender a cultuar esta despedida como algo saudável. E eu, assim, desejo a vocês que continuem cultuando esse afeto independente dos corpos. Tem aqui uma outra mensagem da Fernanda Teles. Beijo, minha mãe. A senhora acredita que esta rede de solidariedade, da amizade, pode ser um bom remédio para trazer felicidade? Eu acredito. Se a gente não faz por ser natural, que a gente faça por condicionamento. Nós fomos condicionados a sermos individualistas. Eu acho que o condicionamento também pode nos levar a ter um grau de altruísmo, de pensar no outro. Então, este condicionamento, num primeiro momento de forma antinatural, de pensar na outra pessoa, pode sim nos conduzir a um estado melhor da espiritualidade. E assim encerramos o dia de hoje, com muita alegria por estarmos aqui nessa rede social. Quero agradecer aos pais e mães de santo que foram à internet falar sobre a necessidade de solidariedade. Não digo que foi motivada por mim, mas motivada por seus princípios espirituais. Quero agradecer as pessoas públicas que têm ido à internet ser solidária e também cooperativa neste momento, criando formas e meios de redução da dor e do sofrimento. Mas ainda nós estamos nos meandros, vamos dizer, da pequenez deste ensaio e torçamos para que as pessoas ampliem. Eu também quero ampliar na medida do que me for possível e criar possibilidades e poder também pedir ao poder público que o poder divino ilumine a cabeça do poder público e que ele pense no bem-estar das pessoas mais necessitadas. Assim encerro a live do dia de hoje. Convido a todos e todas, não para amanhã, sexta-feira, mas para o sábado, para uma nova live. E permaneçam em casa. Permaneçam em isolamento social o máximo que vocês conseguirem. E para aqueles que forem às ruas, cuidem-se, usem máscaras e lavem suas mãos. Agradeço a presença de todos e todas e até breve. Mokuyu, Motumbá, Kolofé, Axé, Saravá, salve, salve.